Alexandre na área. Eu poderia falar alguma coisa aqui no início? Poderia, mas eu vou direto ao ponto. Ao clicar em novo jogo, temos o capítulo 0, com o nome de Foi Bom. E abaixo tem um textão quase do tamanho de um bilhete do Amnésia. Bateu uma preguiça de ler que vocês não estão ligados. Eu simplesmente peguei esse texto e botei num site pra resumir. E se tiver alguma coisa errada, já sabe por quê. Máquinas subterrâneas criaram criaturas conhecidas como Teletubbies por centenas de anos. As máquinas trabalhavam em um esconderijo subterrâneo secreto. Uma dessas criações, conhecidas como Teletubby Guardian, que tinha pelo branco, foi designada para monitorar um grupo de teste. O grupo parecia hamsters em uma gaiola, sem saber que estavam sendo monitorados. Só que um dia as coisas deram horrivelmente erradas. E começamos com a Pô admirando a paisagem do rio. E tem um fator interessante nisso, é que ela é o meu Teletubby favorito. Tá bom, eu sei que ninguém perguntou, mas eu queria falar mesmo assim. Só que durante essa admiração, chega o Nono e pergunta pra Pô porque ela está sozinha. E temos a opção de escolher o que podemos falar. Eu escolho a terceira opção, e depois de uma conversa, ele fala pra Pô que deveria ir pra casa, pois ela não comeu hoje. A Pô vai pra casa, e aqui começa a introdução do jogo. E aqui nós estamos, a casa dos Teletubbies. O Tinky Winky vem até a Pô todo feliz que ela voltou, e que depois fala que ele tá com fome. E antes que possamos entrar na casa pra fazer o famoso creminho gostoso, ele pede pra Pô falar com a Lala primeiro. Só que chegando até lá, ela não parecia estar muito bem. E realmente não estava. Por conta de um pesadelo na noite passada. Ela não consegue lembrar o que exatamente, mas diz que era sobre eles, os Teletubbies, e coisas ruins aconteceram. Bom, eu espero que isso não aconteça, não é? Não é? Não é? Mas depois disso eu decidi dar um chute na bola da Lala. Tá, pô! E entrando finalmente em casa, eu vou perguntando pro Gypsy se ele sabe ligar a máquina de creme. E ele fala que é só apertar esse botão, só que ela tá quebrada. E depois de pegar a caixa de ferramentas e consertar, era só fazer o creminho gostoso e entregar pra todos. Entreguei primeiro pra Lala, pra ela se sentir melhor, depois pro Tinky Winky, pro Gypsy, e aí sim, a Pô fez pra ela. Só que no meio da noite, a Pô não estava conseguindo dormir. Ah, eu te entendo, Pô. Já tive noites que foi mais difícil que zerar Dark Souls. Só que alguém se levanta da cama, e esse alguém é o Tinky Winky, que logo quebra a máquina. A Pô tenta falar com o Tinky Winky, mas ele não responde e vai embora. E o game nos dá duas escolhas: acordar os outros ou seguir em frente sozinho. E uma coisa que vale mencionar é que esse jogo tem mais de 2 finais, e dependendo das ações, pode ser um final diferente. Eu escolho acordar os outros. Só que depois de alguns minutinhos eu começo a me arrepender. A Pô acorda todos e explica o que aconteceu. Ela pega uma lanterna e a Lala vai junto. Só que ela começa a ir na frente e vai ficando cada vez mais longe. E nós nos separamos. E durante a busca do Tinky Winky, a Pô encontra um creme gostoso. E ela vai pro outro lado. E quando ela vai pro outro lado, lá estava ele. Ao lado tinha a Lala morta sem os olhos. Pô tenta conversar com o Tinky Winky. Porém... Ah, esse efeito sonoro, ele é alto pra uma desgraça. E aqui começa uma perseguição, onde o nosso objetivo é correr até a casa dos Teletubbies. Porém, chegando lá, o Gypsy foi decapitado. Chega a ser engraçado parando pra pensar. Tipo, ele perdeu o chapéu e depois perdeu a cabeça. Até pra fazer piada com isso. E aqui começa uma série de Quick Time Event. A Pô corre o mais rápido que consegue. Pula por pedras, só que tem um tronco na frente do caminho. E ela passa por... Caralho, é o tamanho desse pulo! E depois de alguns desvios, a Pô chega numa árvore e sem saber pra onde ir... Capítulo 1. Um novo dia. Tinky Winky matou o Pô e o resto de seus amigos. Você acredita que os cremes são responsáveis por seus ataques? Você usa seu computador na tentativa de entrar em contato com outros Tubbies na estação do satélite, mas sem sucesso. Sem demora, você prepara um plano para encontrar todos os cremes infectados antes de viajar para a estação de satélite para obter ajuda. Cabe você a descobrir a verdade. E o nosso protagonista precisa de uma câmera de visão noturna da dispensa, só que ela está trancada. Eu encontrei um tubo que pode ser útil, girei uma válvula, porém nada aconteceu. Fui dar uma olhada na tubulação e já notei o problema. Coloquei o cano e puxei certas alavancas para essa coisinha estar no vermelho. E pronto, entrei e peguei a câmera. E quando o jogo ficou em primeira pessoa, eu percebi o quão ruim a sensibilidade do jogo tava. Quando foi nas opções, só tinha como aumentar e diminuir o volume da música e dos efeitos sonoros. E isso na versão que eu tava jogando. Só que a luz caiu. E no meio disso tudo...
Pois é, eu não tava sozinho. E tive que entrar no modo stealth. E depois de quase ser pego, eu consigo chegar na saída. Eu aproveitei que o jogo tinha salvado e fui aumentar a sensibilidade. E tava uma porcaria. E continuando meu caminho, eu encontro um creme gostoso. E eu tenho 4 opções pra onde ir. Eu acabei escolhendo a praia e fui até lá. Porém, eu não tava prestando atenção no caminho e morri. E acredite se quiser, mas eu não me assustei. Na segunda tentativa, eu fui de novo. Cheguei lá e peguei o creminho gostoso. Agora eu tenho 3 opções. E eu escolhi o último lugar onde a Pô foi vista. A Pô foi de base. Depois de pegar o penúltimo, eu fui pra casa dos Teletubbies. Só que olha só quem tava lá. Dinky Wink, dá o fora que isso não é seu. Isso não é um simples creminho gostoso. E sim, é um Whey Protein. Caraca, maluco, virou Red Pill. E aqui começa mais uma perseguição, só que épica com música épica. E temos 2 lugares pra ir, as montanhas e as cavernas. E eu escolho ir pras montanhas. Capítulo 2, a viagem. Na última localização de creme, você encontrou Dinky Wink. Ele se transformou em um monstro bem diante de seus olhos e tentou matá-lo. Você conseguiu escapar para as montanhas. As montanhas se estendem por quilômetros, são frias e quase inabitáveis. Você deve viajar através deles e chegar aos arredores. Você poderá encontrar a estação de satélite a partir dali. E lá estamos, obviamente, na neve. Eu encontro um splat de creminho gostoso, que por algum motivo está aqui tão longe. Seguindo em frente, eu escuto a voz de alguém e sigo a voz. E eu acordo num lugar com sangue e ossos. E logo à frente tem uma fogueira com uma carne e um robô pegando madeira. Que resumidamente o que ele fala, ele era uma máquina de segurança que era pra exterminar um monstro. Só que ele perdeu a luta e acabou se tornando o servo desse monstro. E beleza, eu tenho que ir embora pra achar minha câmera de visão noturna que eu havia perdido. Só que aquele robô simplesmente não deixa. E eu vou mesmo assim. Resultando... Sim, aquele monstro descobriu que eu fui embora. E aqui somos apresentados com uma mecânica interessante, que eu não preciso nem explicar como funciona. Enfim, consegui escapar, mas eu preciso quebrar essa corrente. Achei uma cabana que tinha um tubo que logo usei na corrente, porém ainda não achei minha câmera de visão noturna. É engraçado que o protagonista sempre fala o nome completo do negócio. Imagina se ele fala a marca e o ID. Não posso sair. Preciso da minha câmera de visão noturna da Tubbs Pictures 3.6,4V edição limitada Premium do ID 792F5386666. Enfim, consegui achar a câmera, porém com as lentes rachadas. E segui em frente que logo chego nesse lugar meio morto ou sei lá. E eu achei um creme gostoso que logo à frente tinha mais. E é só pegar todos e ser bem, como o Dinky Wink arrancou os olhos dela, ela só pode ouvir. E o chato dessa parte é que você faz barulho mesmo estando agachado. Ou seja, pra ela ficar bem longe de você, é só ficar parado no cantinho. E sério, teve vezes que ela quase me pegou. Mas depois de pegar todos os creminhos gostosos, a Lala bloqueia a saída. Eu tinha que fazer alguma coisa. Então taquei uma pedra que fez ela bater num pilar, que logo desabou em cima dela. E aliás, você sabia que esse efeito sonoro veio do jogo chamado Cry of Fear? Ok, voltando pro que interessa, o game nos dá 2 escolhas, matar ela ou deixar. E eu deixei e segui em frente. E eu finalmente chego na estação de satélite. E pra entrar só foi puxar umas alavancas e GG. Ok. Capítulo 3. Fuja. Você percorreu um longo caminho. Você escapou dessas criaturas no esconderijo secreto. Você fugiu da nova fase de Dinky Wink na terra principal. Você atravessou os arredores e encontrou Lala. Mas, depois de tudo que aconteceu até agora, você ainda está vivo. Por fim, você chega à estação de satélite. Andando um pouco, eu encontro um Teletubby morto com uma carta escrita: saia antes que seja tarde demais. Então, mesmo assim, eu continuo... Vamos fingir que isso não aconteceu. Só que eu chego na entrada do centro secreto, então fui procurar uma maneira de entrar. E eu encontrei um sobrevivente chamado Ron, que é um engenheiro dessa instalação. Ele pede pra nós entrar em contato com os militares através do centro secreto, que precisa de um cartão de acesso. E segundo ele, está atrás da porta ao lado dele, junto com um monstro verde sem cabeça que carrega uma motosserra. Que por sinal foi esse monstro que causou todo esse desastre. Mas... monstro verde sem cabeça... quem será que é? Entrei no duto e quando cheguei no outro lado...
Alguém foi de base. E durante a busca do cartão, eu começo a ter umas alucinações dos Teletubbies. Mas estranhamente nada do Gypsy. Eu finalmente encontro o cartão, passo pelo corpo do Ron, que F pro Ron, e fui voltar pra... Opa, aí tá você, Gypsy, como vai? Ah, mas que buceta. E depois de uma pequena perseguição, ele passa no laser que explode ele. Eu aproveito, pego a motosserra e entro no centro secreto que não é mais secreto. Só que lá eu encontro Nono, que é o culpado pelos cremes estarem infectados. E o motivo que ele explica do porquê disso é que as máquinas que criam os Teletubbies os tornam eles limitados e fracos. E ele quer que isso mude, apenas removendo esses limites. E temos a opção de concordar com ele, coisa essa que eu não fiz. Ele me dá mais algumas informações que pode ser que eu tenha chegado tarde demais e depois foge. Entretanto, surge do nada uma máquina de combate poderosa onde tem uma música com copyright. O protagonista não sente medo nenhum e liga sua motosserra para o combate. Ele bate, desvia, leva dano, desvia de novo, bate, e a máquina de combate cada vez perdendo seu HP. Ele continua, ele bate, ele desvia, meu Deus, e ele sai vitorioso. Esse protagonista é foda, viu? O protagonista aproveita a chance e pede ajuda pros militares. Enquanto isso, na tentativa de impedir o Nono, ele fala que já é tarde demais. Com o fator que as máquinas estão sob o controle dele, elas já estão criando um exército de recém-nascidos, enquanto conversamos. Mas ele me elogia, dizendo que eu sou diferente dos outros, e me convida pro lado do mal. E bom, o game tem no total 4 finais, e eu vou estar mostrando todos pra vocês. Eu não aceito e chega um certo alguém que vocês conhecem. Ah, não. Ah, não. Você não vai me parar. Não permitirei isso. Vou matar. E a batalha contra a Po se inicia. E senhoras e senhores, acreditem em mim, essa batalha é boa. Ela pode não ser uma das mais épicas, mas ela é realmente boa. E quanto mais você arranca a vida da Po, mais formas ela se transforma e mais a música se completa. Tem uma transformação dela que não só é bem legal, mas como a música melhora mais ainda. Sério, escuta isso. Mas como nem tudo são flores, eu sem querer acabei morrendo. O exército militar chega e vê que chegaram tarde demais. Só que chega um soldado que diz para seu comandante que eles têm um sério problema. E eles abrem fogo. E isso me dá o final ruim. E bom, se você se juntar ao Nono, ele diz que você fez uma decisão certa e podemos conversar com a Po. Pô, é você? Ah, tá. Você pode me ouvir? Sábias palavras. O Nono mostra um grande rio de creme. Além desse ser o creme infectado, eles estão numa fábrica de creme. Ou seja, o creme infectado está sendo passado para todos os Teletubbies. Ele pede para nós comer o creme, para eu fazer parte dos recém-nascidos. E eu tenho bastante potencial inexplorável, segundo ele. E quando aceitamos, nos tornamos um recém-nascido que nos leva ao final do mal. Já o outro final é quando não aceitamos e somos cortados pela Po e sendo forçados a comer o creme. Além de me tornar um recém-nascido sem a metade do corpo, isso me leva para o final do arrependimento. Mas pra fazer o final bom, que é o que vocês querem, é só você vencer a Po naquela batalha, que é muito boa. E após vencer a Po, descansa em paz, Po. Foi de base de novo. O Nono insiste dizendo que ele vai ganhar e que poderíamos ter sido uma equipe. Cala a boca, Nono. E o exército finalmente chega. Meu Deus, mas tá atrasado. Eu tento explicar pro comandante o que rolou, mas ele obviamente não acredita. Até porque não é todo dia que um aspirador de pó cria monstros, né? Mas o soldado pede pra ele ver uma coisa. Santo Deus. Ô, louco, mano.
Prepare todas as unidades para uma invasão. E conseguimos o final bom. Para continuar a história é necessário jogar um modo multiplayer. Coisa essa que eu vou deixar para um provavelmente próximo vídeo. E bom, esse foi Slendytubbies 3. Modo single player, porque tem o multiplayer e tal. O que eu achei do game? Bom, eu achei ele estranhamente muito bom. Ele pode ser meio bobo em certas partes, mas isso não faz dele um jogo ruim. Muito pelo contrário, ele é até mesmo divertido. E minha nota pra esse jogo é um 8,7. Mas me diz aí nos comentários o que vocês acharam do jogo. Mas é isso, comem seus cremes gostosos e, é claro, bebem água. E te vejo na próxima. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o canal... Qual é o nome do canal? Nem falei o nome do canal, né? Eu falei, Darik25, né? Bom, eu não conheço esse canal, mas eu vou dar uma moral aqui pro cara, né? Deixar a inscrição e like também, né? Pra ajudar ele aí. E, mano, Teletubbies é uma parada que eu sei da existência. Eu lembro que passava na Globo. E eu odiava. Simplesmente odiava. Minha mãe até me zoava. Se eu falar disso, ela me zoa até hoje. Tá ligado? Porque é muito sem... Cara, é muito sem graça. Como que alguém vai achar uma graça nesse negócio, tá ligado? Tem que ser muito criancinha, tipo meu filho, 5 anos, pra achar isso engraçado. E eu acho que se parem, ele acha. Se bem que meu filho é muito risadinho, né? Talvez ele ia achar assim. Mas, tipo, eu nunca gostei dessa parada, tá ligado? Mas esse jogo aí ele parece ser bem interessante, né? Pega um contexto de uma coisa extremamente boba, infantil e transforma numa parada de terror. E parece ser bom, pelo menos pela review que esse rapaz mostrou aqui, eu achei bem interessante. Eu já conheci, eu já tinha visto no canal lá do... acho que é do Psycho, se eu não me engano. Teve um outro também, eu acho que é do Viking, que é focado nesse tipo de jogos assim de terror, bobinho, mas entre aspas, que dá um medo do caralho, tá ligado? Conhecer, eu já conheci, mas jogar mesmo, nunca joguei. Quem sabe um dia, né? Mas tá aí, link na descrição, espero que tenham curtido meu react. Vou falando por aqui, até a próxima. E valeu!